Por mais de 3 meses, a tripulação treinou junto em preparação para a corrida de 1.000 quilômetros, de Galveston, Texas, para Veracruz, México. Quase lá, só mais um pouco. A sensação e o som do vento por entre as cordas, e a do barco e das ondas são simplesmente viciantes. Eles navegam 10 quilômetros para fora do porto, e o oficial de segurança náutica Roger Stone faz a contagem regressiva para o início da corrida. Quanto tempo, Roger? 20 segundos. 20 segundos, pessoal. Só mais 20 segundos. Roger era um velejador muito experiente, um competidor muito hábil, um excelente treinador. Realmente extraordinário ao explicar para jovens como fazer o que deve ser feito. Estamos chegando na linha. Se preparem. 10 segundos, pessoal. 4, 3, 2... Vamos nessa! Lá vamos nós! É isso aí! Cynthia Woods. Eles logo se distanciam dos outros barcos e seguem rumo aos mares agitados do Golfo do México. Mantenha apontado 180 graus ao sul. Steve Guy é o marinheiro menos experiente a bordo e está tendo a oportunidade de participar de uma grande corrida no oceano. O Travis estava do meu lado, me mostrando como fazer as coisas. Tá indo bem. Eu me senti muito bem. Estar no controle deste barco é uma espécie de adrenalina, porque estamos em mar aberto, fazendo o que amamos. Tá curtindo, Steve? Com certeza. Todos estavam prontos para ir. Mas dava para perceber que estávamos naquele clima competitivo de querer fazer tudo certo. É assim que a gente vê a nossa velocidade. Ajuste a vela e veja como vamos mais rápido. Tá bom. Enquanto a corrida começa, a tripulação está empolgada com o desafio à frente. Mandou bem. Por mais de 6 horas, o Cynthia Woods faz um progresso excelente. Tudo estava indo bem. O sol se pôs, a lua subiu, e percebi 2 horas após o início que ainda não tinha me molhado. E a primeira onda nem tinha me molhado, o que era inédito. Dar tanto tempo fora e não se molhar. Foi uma noite absolutamente linda. Joe, pode ajustar um pouco mais o cabo de sustentação? Ok. Quando o crepúsculo cai na primeira noite no mar, 2 dos jovens alunos ajustam as velas para a corrida noturna. Ross, você vai ter que acordar ele logo. Tá bem. No convés inferior, Travis, Roger e Steve Guy tentam dormir antes de assumir o turno da noite. Ainda não era minha vez de ir para o convés. Eu apenas decidi que ia me levantar, pegar algo para comer, bater um papo com os caras no convés e começar a me ambientar. Foi aí que tudo começou a dar errado. Encontrar água dentro da cabine não é incomum. Mas Travis instintivamente suspeita que algo está muito errado. Abri o assoalho e, de repente, estava entrando muita água. Roger! Roger! Tem água aqui! Tá entrando água! Steve! O que foi? Estamos afundando! Corte o motor! É o pesadelo de todo marinheiro. O barco está com um vazamento sério. Devido a um incidente anterior, a quilha, o enorme peso de equilíbrio na parte inferior do barco, está rachado ao longo de seu suporte. Prepare-se para arriar as velas! Certo! O capitão Steve sabe que estão em apuros e precisam abaixar as velas para desacelerar. Mas antes que eles pudessem baixar as velas, A quilha do barco se desprendeu completamente. E o barco afundou na hora.
O barco virou na água, completamente na horizontal. De repente, as luzes se apagam. E o motor desliga. O que aconteceu? Eu não sei! Em cima no convés, o capitão Steve está agarrado ao barco virado. Eu estava pendurado debaixo do barco. Ele já não estava mais acima da água. Achei que era hora de partir. O barco tá afundando! Todos pra fora! Se soltem! Em questão de segundos, o barco virou completamente. Steve e os 2 estudantes no convés escapam do barco. Escuta! Você viu mais alguém? Não. Mas Roger, Travis e Steve Guy estão presos lá dentro. E a água está inundando. Eu não vou morrer aqui! Eu gritei, eu não vou morrer aqui. Não é aqui que eu vou morrer. A menos que consiga encontrar uma saída da cabine, eles estão prestes a serem arrastados para o fundo do oceano. As emoções te dizem que você tá ferrado. Não tem como sair de uma situação dessas. O nível da água está subindo rápido. A menos que consigam sair, eles serão arrastados para baixo com o barco. Como saímos daqui? Pela escotilha! A única rota de fuga é uma pequena escotilha, mas uma poderosa corrente de água está jorrando através dela. Tá brincando? É o único jeito! Estava lá pensando, como vou nadar por aqui? Acho que nenhum nadador olímpico conseguiria passar por isso com toda essa água. Deixa eu tentar. Eu vou tentar. Não consigo! Não consigo! Não podíamos esperar o fluxo da água. Eu pensei em agarrar as bordas e me puxar para fora. Mas quando tentei isso, eu fui jogado de volta imediatamente. Roger! Roger! Steve! O que poderia ser? Steve Conway não pode fazer nada além de esperar que eles apareçam. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas minha maior preocupação era que Roger, Steve Guy e Travis não conseguissem sair da embarcação a tempo. Temos que sair daqui! O que vamos fazer? Eu tava apavorado. Nem quero imaginar a cara que eu tava fazendo naquela hora. Respire fundo e vá em frente! Eu vou te empurrar! É sua única chance! Quando eu tentei descer pela segunda vez, Roger pegou minhas pernas e empurrou. Travis, por aqui! Travis! Travis, vem aqui! Ei! Tá tudo bem, te peguei! E o Steve? Ele vem logo atrás. Agora você! Vai! Mas e você? Eu tô logo atrás! Vai agora! Agora! Steve! 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 Por aqui, vamos! Você consegue! Te peguei. Tá tudo bem? Segure firme. A gente tá aqui.
5 dos 6 tripulantes já estão fora do barco, mas ainda falta um homem. Eles esperam. Mas Roger Stone não aparece. Ninguém sabia o que aconteceu com Roger. Ninguém viu ele sair do outro lado. Não sabíamos se ele estava no barco ou se estava flutuando em uma direção diferente. Devemos voltar e buscá-lo? O que você acha, Steve? Não. Eu nunca teria deixado ninguém voltar. Na situação em que estávamos, com todas aquelas cordas soltas e submersas, não havia chance de alguém conseguir mergulhar e entrar lá. Eu teria que entrar no barco sem iluminação, apenas sentindo o caminho. Eu não iria encontrar ele mesmo se ele estivesse lá dentro, porque há muitos cantos naquele lugar. E eu teria que fazer tudo numa respiração só. Ele é experiente. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar com o barco. A tripulação precisa focar em sua própria sobrevivência. Steve Guy fugiu do barco sem colete salva-vidas. Travis, vai pro barco. Tá bom. E pega a boia. Tô indo. O capitão Steve envia a tripulação ao barco para pegar a boia salva-vidas. Tudo bem? Aguenta aí. Você tá bem? Era muito importante. Nós já sabíamos que Steve não tinha um colete salva-vidas. Se ele tivesse a boia, ele teria algo para se segurar. Ele só tem alguns minutos para pegar a boia antes que o barco afunde. Mas ele está enroscado em uma rede de cordas. Soltar a boia é uma tarefa impossível com os coletes salva-vidas. Vamos lá. Tenta sem o colete. Não! Não tire os coletes! Façam o que puderem, mas mantenham os coletes! Tá bem. O capitão Steve e o jovem estudante estão sendo arrastados pela correnteza. Ele sabe que deve agir imediatamente. Neste ponto, há duas coisas que você precisa fazer. A primeira é ficar com o barco. A segunda é ficar juntos. Então, como Steve e eu não conseguimos nadar para o barco, decidi que seria melhor ficarmos juntos. Além disso, não sabia se minha flutuação seria suficiente para nós dois. Pessoal! Venham aqui! O capitão ordena que eles abandonem a boia salva-vidas. O Steve não tem colete! Vamos ficar juntos! Venham! Vamos amarrar os cintos! O capitão decide que a melhor opção é amarrar todos juntos, para que ninguém acabe à deriva no vasto oceano sozinho. Segura nisso! Entendeu? Qualquer coisa que pudéssemos fazer para garantir que Steve Guy não se soltasse. Ou se soltasse, seria apenas um peso para puxar. Nós nos entrelaçamos braços e pernas para tentar manter o calor. É provavelmente a posição mais estranha que você pode imaginar para 5 caras juntos. Mas foi o que tivemos que fazer. Enquanto o barco afunda, tudo o que podem fazer é rezar por resgate. Mas no meio da noite e distantes no mar, ninguém sabe que eles estão em apuros. A chance de sair deste desastre é menos de 10%. O Cynthia Woods afundou em instantes. E com ele, todo o equipamento de emergência. Tudo o que você tem são as pessoas que estão com você e as roupas do corpo. A tripulação não teve tempo de dar o alarme. Então nenhuma equipe de busca será chamada até o amanhecer. O capitão sabe que se sua jovem tripulação quiser sobreviver à noite,
Ele terá que recorrer a todos os seus anos de experiência como capitão. Até voltar para a terra firme, você ainda é o capitão. E eu estava muito consciente e focado em garantir que todos estivessem bem. A gente vai ficar bem. Se a gente ficar junto, tudo vai ficar bem. À deriva no vasto oceano, eles terão que sobreviver em um dos ambientes mais desafiadores do mundo. Na primeira noite, a ideia era conservar energia. Você não sabe quanto tempo ficará na água. Você não sabe quando alguém vai aparecer para te resgatar. A cada 5 minutos, a água entrava no nosso nariz. Não importava o que fazíamos ou como virávamos em relação às ondas. Nós engasgávamos, cuspíamos e xingávamos. E depois acontecia de novo. Tente não engolir a água. Não dá pra evitar. A água do mar contém 3 vezes mais sal do que o sangue humano. É tão concentrado que engolir apenas meio litro pode causar falência renal e morte. Não engula água salgada de jeito nenhum. Se você deixar ela entrar no seu corpo, vai te matar. Tô morrendo de fome. Sério? Sim, mas quando eu sair daqui vou fazer um banquete. Ficamos conversando e fazendo piadas. Tipo, o que você vai fazer quando for resgatado? Ah, cara, meus pais vão ficar furiosos quando descobrirem que estamos aqui. Steve disse algo como: bem, não fiquem no meio do caminho entre mim e o bar, porque é lá que vou estar quando vierem me buscar. A primeira coisa que eu vou querer é uma cerveja. Joe, você ainda tá de tênis? Todos perderam os sapatos, menos o Joseph com seu novo par de Nikes. Nada tira eles de mim. E agora estão a quilômetros do barco afundado. Eles não podem fazer nada além de assistir enquanto a busca se desenrola à distância. Nós podíamos vê-los, mas eles não. Isso te enche de esperança e depois te esmaga. Este pode ser o momento certo. E depois não é mais. Eles nunca vão nos encontrar. Eu desmoronei naquele momento. Droga. Travis, Dá pra calar a boca! Eles vão nos encontrar! Vamos sair daqui! Aquilo me irritou. Como ele pode pensar assim agora? Tem outras 4 pessoas aqui que só precisam ouvir pensamentos positivos. Não seus pensamentos negativos, entendeu? Ele tá certo. É inútil. Agora eles acreditam que sua esperança de resgate se foi. E com a segunda noite se aproximando, eles temem que a morte os leve um a um. Era tão tarde que todos nós já estávamos pensando a mesma coisa. Tipo, eles ainda não nos viram. Não estamos bem. Alguém vai nos deixar em breve. Vamos, pessoal. Joe, vem aqui. Travis, vamos. Todos juntos, venham. Isso, bom. Vamos ficar juntos, certo? Um dia inteiro sem proteção contra o sol escaldante levou a tripulação ao limite. A minha barriga estava queimada. Meus braços estavam queimados, minhas pernas e meu rosto também estavam. Eu só queria que a queimadura desaparecesse. Como eu queria que a queimadura desaparecesse. 6 da noite. À medida que o sol se põe, a temperatura despenca. E a luta para se manter frio se torna uma batalha para se manter aquecido. Estava chegando ao ponto em que estávamos todos muito cansados.
Acho que às vezes eu até apagava por alguns segundos. Vem, tá tudo bem. Eu tô bem. Não desistam, certo? Vamos conseguir. Ao anoitecer, os helicópteros de resgate começam a desaparecer no horizonte. E o capitão Steve surpreende com uma revelação. Pessoal, talvez a gente não veja o outro helicóptero até amanhã. É sério isso? Não vamos aguentar outra noite. Eu estava morrendo de medo do impacto nos familiares desses jovens caso eles morressem. Ser de alguma forma responsável por um pai perder um filho. Eu não conseguia imaginar. Deixa eu contar sobre algo que eu li. Um barco de pesca virou. Então, um jogador de futebol de 22 anos, muito em forma, morreu. Mas uma avó de 68 anos sobreviveu. Como pôde? Depois, eles entrevistaram a avó e perguntaram como é que aquele homem, que era tão atlético, morreu. E ela disse: eu não ia desistir. Eu não ia morrer. É preciso ter uma vontade feroz de viver. Nunca podemos desistir. A vontade de sobreviver é a coisa mais crítica. Para que possamos superar, nunca devemos desistir, certo? Nunca desistir foi a chave para a nossa sobrevivência. Mas a vontade de viver não é suficiente para proteger a tripulação dos efeitos da hipotermia. A temperatura do seu corpo começa a cair. Abaixo de 35 graus, perto de 30, você morre. Você simplesmente adormece. Nada acontece. Você apenas adormece e não acorda. Joseph começou a ficar indo e voltando porque ele estava adormecendo. Ele começou a esticar a mão e pegar no rosto do Ross. O que você tá fazendo, cara? Foi mal. Ross, o menor do grupo, começou a oscilar entre a consciência e a inconsciência. O Ross estava na pior situação porque o resto de nós éramos caras grandes. Ele não tinha gordura corporal, então ele não tinha isolamento como nós. Isso estava claramente afetando ele. Ele nem estava falando naquele momento. O capitão Steve fez tudo o que podia para manter a tripulação viva. Mas depois de quase 20 horas no mar, ele também está se esgotando. Estávamos na água pelo mesmo tempo. Os caras maiores provavelmente aguentariam mais 1 hora ou 2. Mas se o Steve estava indo, nós também não tínhamos muito mais tempo. Os tripulantes estão no oceano há mais de 24 horas.
Eles fizeram tudo o que podiam para suportar. Mas estão perdendo a batalha para sobreviver. É desanimador estar nesse vasto oceano. Me senti bem pequeno. Tipo, você se sente como um grão de areia no universo. Eles sofreram exposição ao sol, desidratação extrema e hipotermia. E agora estão prestes a morrer. Ninguém mais estava falando que não ia nos encontrar e que íamos morrer. Ninguém tinha vocalizado isso. Mas todos nós estávamos pensando a mesma coisa. Steve Conway fez tudo o que podia para manter sua jovem tripulação viva. Mas agora ele sabe que, sem sinal de resgate, sua luta pela sobrevivência falhou. Eu estava com medo do impacto que isso teria na minha esposa. Já estávamos casados há 30 anos e ainda somos melhores amigos. Vimos outras pessoas perderem cônjuges e é difícil. De forma nada heróica, enquanto flutuava na água, percebi que não tinha medo de morrer. Desmaiando e retornando à consciência, os 5 homens não podem fazer mais nada. Apenas aguardam o chamado da morte. E na escuridão surge a visão que tanto sonhavam. Ei! Aqui! Ei! Socorro! Ei! Estamos aqui! E de repente, todas as luzes daquele helicóptero se acenderam. A busca de resgate não tinha sido abandonada. A guarda costeira havia rastreado as correntes oceânicas, o que eventualmente levou a tripulação para longe. Todos gritaram felizes. Vamos para casa. Finalmente caiu a ficha de que estávamos salvos e que todo esse pesadelo tinha acabado. Eles foram levados de helicóptero para o hospital e todos se recuperaram completamente. Mas quando a guarda costeira recuperou Cynthia Woods afundado, encontraram o corpo do membro da tripulação desaparecido, Roger Stone. Nada que digamos ou façamos pode honrar Roger mais do que suas ações em 6 de junho de 2008, quando ele parou e orientou aqueles 2 alunos a saírem pela água corrente. Ele se arriscou e sacrificou sua própria vida. Nunca é apropriado falar sobre isso sem reconhecer o sacrifício de Roger, de sua esposa e seus 2 filhos. Eu não teria conseguido sem a ajuda do Roger. Eu penso bastante no Roger. E quando penso, me faz querer viver a vida ao máximo. Porque a vida é curta e eu percebi isso flutuando lá fora. Quando voltei do acidente, decidi apreciar mais as coisas da vida. Não as grandes, mas as pequenas. No Natal, eu estava segurando meu neto pela 1000ª vez e por um minuto pensei, isso é simplesmente maravilhoso. E minha mensagem ao segurá-lo, com minhas filhas e minha esposa ao meu redor, é que a vida é maravilhosa. Você só precisa saboreá-la. E é isso que eu mudei. Vem. Esta selva intocada. Não há trilhas a seguir. Mas Matt está à vontade desbravando o terreno.
Isso aí. Vem. Tá se divertindo? Sobe. Ali é uma região de mata fechada. Então, os primeiros dias, você precisa adentrar no matagal à força. Depois são mais uns dias andando por rochas e regiões mais altas. Vem. Gosto da solitude. Ali eu estava no meu habitat e estava achando ótimo. Mas após 3 dias forçando o caminho e subindo, Matt está diante de um terreno mais difícil e perigoso. Sobe. É um lugar muito íngreme e escondido, e cada passo precisa ser calculado. Você não quer escorregar ali. Sobe. Finalmente, a 1.600 metros, Matt avista o seu objetivo. Os campos de gelo do Monte Cook. Fiquei eufórico. Eu tinha subido até ali, sem ter certeza de que era mesmo possível. Sem pessoas, sem nada, um lugar incrível. É simplesmente uma vista de tirar o fôlego. A noite já está chegando. E as temperaturas ali podem cair drasticamente. Matt sabe que precisa ir para o vale e encontrar abrigo. E deixo para trás a parte mais perigosa da trilha. Descer a montanha é um alívio, ainda com seus perigos. Mas Matt se precavê. Tem um desfiladeiro cheio de pedras na descida onde estou andando, e o lugar é cercado de penhascos íngremes com várias pedras reviradas pelo chão. Empolgado, ele sente que merece uma recompensa. Decide ir para uma cabana, a 4 quilômetros de distância. São cabanas espalhadas na natureza, disponíveis para qualquer um. Fico pensando, seria legal dormir uma noite na cabana em vez da barraca. Eu estava olhando para o vale lá embaixo. Então, não estava prestando tanta atenção no caminho. Mas as montanhas não perdoam o descuido. Eu estava caindo de costas no morro. Tentei me segurar de alguma forma, pensando, logo vou parar. Mas percebo que não estou parando. Estava caindo mais rápido, quando vejo um penhasco logo à frente. Não vou conseguir parar até lá. Sem como se segurar e sem ajuda, Matt está sendo jogado para o abismo. Achei que não ia resistir àquela queda. Ele é lançado no ar, sabendo que sua vida acabou. Pareceu uma eternidade no ar entre o topo do penhasco e o chão. Sua vida passa pela sua cabeça naquela hora. Data crítica. É interminável. Eu não lembro do impacto. O que me lembro claramente é de pensar, ainda estou vivo. Foi realmente uma surpresa. Parecia tudo legal. Matt sente um grande alívio. Parece que ele escapou por um milagre.
Mas ele está sendo enganado pela adrenalina. Seu pulso foi esmagado. Onde era para ter um osso reto, parecia a pata de um cachorro. Estava bem feio. E o pesadelo de Matt continua. Seu tornozelo está destruído. Sua tíbia parece ter se soltado do pé. Que inferno! Dava para ver o osso da perna quase saindo da pele do meu tornozelo. É uma dor muito intensa, daquelas que faz doer até o estômago e dá enjoo. Mas os ossos quebrados viram o menor dos problemas. Matt percebe que está deitado numa poça de sangue. Óbvio que tinha outro ferimento grave porque eu sangrava muito. Acho que não vou durar muito tempo. Ele precisa descobrir de onde o sangue está saindo, antes de perder a consciência. Começo a procurar. E vejo um rasgo na parte de trás da coxa. Meus dedos afundam de tão profundo. Cortou um músculo. Parecia um pedaço de carne retalhada. Matt não tem um kit médico capaz de estancar uma lesão tão grave. E precisa improvisar com uma camiseta térmica. Peguei essa camiseta e amarrei com força no buraco da minha perna. Foram uns 10 minutos de pânico até parar o sangramento. Matt se salvou por pouco da morte. Mas com ossos esmagados, ele agoniza de dor. Sabe que precisa de ajuda. Urgente. De repente se lembra que trouxe um sinalizador. Quando ele é ativado, usa satélites para chamar o resgate e mostra sua localização. Agora só tenho que ativar o alerta e em algumas horas alguém vai chegar. Os helicópteros vêm, então vou sair daqui. Mas Matt vasculha sua mochila sem resultado. E não vê o sinalizador em lugar nenhum. Vai caindo a ficha que o sinalizador não está comigo. Eu não trouxe. Tô ferrado. Ele esqueceu na prateleira da loja. Sua organização meticulosa falhou quando mais precisava. A esperança de resgate se foi. E ele se dá conta de algo pior. Ninguém na loja vai dar sua falta por uma semana. Ele e a cachorra estão sozinhos. Data crítica. Não vão ser algumas horas. Vou ter que resistir por pelo menos uma semana nessa encosta. Dia 1. A experiência de Matt o ensinou que ele não tem chance sem água e abrigo. Ele não tem nada. Eu precisava arranjar um abrigo para tomar água, me aquecer, me secar. Pode nevar ou mudar o tempo. Tenho que me proteger. Mas não há nada perto que possa protegê-lo.
Sua única opção é descer até achar um lugar para montar sua barraca. A cada movimento de dor aguda, Matt se depara com a realidade apavorante. Não é o caso de fazer careta e superar. É algo que realmente vai doer muito. Conforme Matt arrasta sua ferida e seus membros esmagados nas pedras, ele sabe que está descendo para o inferno. Até o menor contato nos ossos quebrados é uma tortura. Seria bom se eu pudesse engatinhar, mas não dava por causa do pulso quebrado. Se eu não apoiasse nos ossos quebrados, tudo bem, mas só de relar no meu pulso ou tornozelo, uma dor tremenda se irradiava no meu corpo. Já está para anoitecer e as temperaturas estão caindo. Matt precisa de abrigo para ele e a parceira, mas ao tentar seguir, a dor toma conta. Sempre quando tento apoiar um pouco na minha perna esquerda, consigo ver o osso prestes a atravessar a pele do meu tornozelo. A tíbia de Matt se soltou do tornozelo. Com isso, nada impede que o osso perfure a pele e saia da perna. Finalmente, após se rastejar em meio às pedras, Matt chegou ao limite. Ele precisa montar sua barraca urgente, ou pode morrer de frio. Já não faz ideia se vai dar conta, mas sabe que deve tentar. As coisas básicas, como fincar os pinos, ou ajeitar a barraca na forma correta, tudo isso fica 10 ou 20 vezes mais difícil de se fazer só com uma mão. Acho que a adrenalina te faz segurar as pontas. Ela te mantém e não te deixa parar. Se Matt não montar a barraca, ele não vai suportar o frio da noite. Normalmente eu seguraria os pinos com uma mão, depois fixaria cada um deles usando a outra. Eu quase vomitei, de tanta dor. A luta desesperada de Matt, enfim, dá resultado. Centenas de metros de queda. Sem saída para os lados e para baixo. Só me restava retornar. E todo o esforço que eu fiz para chegar onde eu estava ia ser multiplicado por 10 para eu retornar. Quando ignorou o instinto da sua parceira, Matt desperdiçou horas. Seu corpo pagou caro por isso. E diminuiu drasticamente sua energia. Eu já não conseguia andar por causa dos ferimentos. Aí tive que usar os cotovelos e joelhos. Foi um dos piores momentos. Pura frustração. Mas que droga! Matt vê que passou do ponto sem volta. Mas seu caminho é perigoso.
O corte profundo na sua perna sofre outro impacto. Se o sangramento voltar, pode não ser possível estancar. Matt se leva ao extremo. Sabe que deve continuar custe o que custar. Consciente de que montar a barraca vai esgotá-lo, decide descansar à noite e retomar sua força. Na 9ª noite, as temperaturas são negativas. A cadelinha não come há 2 dias e tem mais dificuldade para combater o frio, mas não abandona seu mestre. Passamos a noite encolhidos, os dois no fundo da barraca. Só de saber que tinha um animal ali, me acompanhando, era reconfortante. Foi o que me deu força para seguir, só por ela me fazer companhia ali. O pior era aquele breve momento ao acordar em que tudo parecia normal, em que o seu corpo parece bem. E aí descobri que tá pior que antes. Dia 10. Com a chegada de outro dia, alcançar a cabana virou questão de sobrevivência. Sem comida sobrando e fisicamente no limite. Ele pode morrer em breve, mas para chegar lá, vai ter que atravessar o pior terreno possível. A mata fechada. Parecia que ia ser bem complicado. Era um processo incansável de forçar a passagem. Eu quase nadava em cima dessa vegetação e ficava cada vez mais preso. Após 3 horas torturantes, seus ferimentos vão se agravando e quase não há progresso. Bora, cara, você consegue. Ver a cadelinha atravessar o matagal tão facilmente te dá uma ideia. Teve uma hora que não tinha mais como eu ir me arrastando por cima. Tive que me enfiar por baixo. Após horas de esforço e delírios de dor, Matt deixa para trás a pior parte do matagal. Foi um grande alívio. Eu saí daquela parte ruim para um caminho melhor. Então já dava para ficar de pé e andar de novo. A cabana não deve estar longe. Mas antes, Matt vai ter que arrastar seus membros quebrados numa encosta. Eu estava decidido a descer essa encosta. Ele pode não conseguir controlar a descida. Assim, os galhos e pedras vão atingir suas feridas. É um risco de lesões graves ou morte. Era íngreme e eu estava fazendo tudo o que dava. Vem! Levar seu corpo ao limite deu resultado. O abrigo agora está a 2 quilômetros. Infelizmente, chegar ao vale custou muito alto. Me machuquei muito com a descida. Meus ossos já eram.
Matt espera que o pior já tenha passado. O refúgio e a possível salvação estão quase ali. Mas quando ele finalmente se permite acreditar nisso, seus sonhos são destruídos. Um rio grande e gelado está separando ele e o fim do pesadelo. Foi desolador. Estava tão perto, mas não tinha como eu ir. O corpo de Matt já suportou além do esperado. Mas se quiser viver, vai ter que ir com seus ossos quebrados e ferimentos para a água gelada. Meu medo era se eu conseguiria pelo menos me mover. Matt deve decidir. Ou se entrega nesta margem, ou desafia o destino pela última vez. Estava extremamente gelada. Todos os meus músculos enrijeciam. Matt está em apuros. Seu corpo fragilizado não é capaz de competir com a correnteza. Mas se não enfrentá-la, vai se afogar. Nadar ali com as fraturas não era bem meu sonho. A decisão se ele vive ou morre agora só depende do rio. Não há nada que ele possa fazer. Senti a correnteza me puxar e estava me levando para o outro lado do rio. Congelado e em pedaços, Matt chega à margem por um fio. Fruto de um milagre. Todos os meus músculos paralisaram. Tudo tinha parado de funcionar. Vem! Foi uma tarefa muito difícil me mover para me afastar da margem. Muito mesmo. 9 dias após o acidente, Matt vê a cabana. Mas precisa se conformar que provavelmente vai morrer antes de alcançá-la. Saúde, parceira. Eu lembro de pensar que não ia durar muito mais. Boa, garota. Eu não poderia ter visto nada melhor do que aquele homem saindo da cabana. Tô aqui, tá bem? Meu Deus! Deita aqui! Foi quando eu me dei conta que eu ia sair dessa. Não dá. Eu não consigo descrever o que senti àquela hora. Estava salvo. Era alívio e alegria. Após cuidarem dele como podiam, os socorristas partiram em uma jornada de 13 horas até conseguir ajuda. Após 12 dias da sua viagem, Matt vai de helicóptero para o hospital, onde salvam sua perna. Também reconstroem seu tornozelo e pulso com pinos de metal. 6 meses após seu pesadelo, ele retorna às montanhas com a parceira
A experiência me mostrou o que valorizo na vida e o que não valorizo. Quando você escapa, passa a valorizar mais quem sempre esteve contigo.